No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto o crítico e o observador. Eu quero trazer para vocês o exemplo do vendedor. O que um vendedor precisa ter para ele obter sucesso em suas vendas? Ele precisa conhecer o seu produto, o seu objeto de venda. E assim somos nós, seres humanos. Nós precisamos conhecer o funcionamento do nosso corpo e da nossa mente para que nós possamos obter mais sucesso em nossa vida. O que acontece é que muitas pessoas acabam deixando essas questões abstratas como se fosse colocando debaixo do tapete, deixando para depois. E elas investem mais no seu corpo, na sua aparência física, na sua vestimenta, na sua profissão, na sua casa, no seu carro, e essas questões elas vão deixando para depois. Fato é que muitas pessoas buscam ajuda de terapeutas quando estão em situações em que elas não conseguem mais dar conta. Pensando nisso, eu estou trazendo estes vídeos para que nós possamos refletir sobre o crítico e o observador, porque eles têm tudo a ver com a parte abstrata em nós. E chega um momento em que nós não sabemos mais quem nós somos, não sabemos mais quem toma as decisões por nós, se somos nós mesmos ou se é o externo, o coletivo, por meio das crenças, das ideias coletivas. Então a ideia dos vídeos anteriores e do vídeo de hoje, dos próximos, é justamente nós conhecermos esse lado abstrato nosso, para que nós possamos viver com mais qualidade de vida e estar em contato com a paz e com a tranquilidade a maior parte do nosso dia, porque é esse estado de ser que vai refletir, que vai influenciar em nossas decisões, em nossa vida no dia a dia, momento a momento, certo? Então, hoje eu trouxe esse quadro aqui desse lado, o crítico, as características ou algumas características do crítico, e ali do outro lado, o observador e suas características ou algumas características. Vamos começar então pelo crítico. Nós vamos comparar, nós vamos usar a nossa mente, vamos comparar para que nós possamos adquirir esse conhecimento do nosso abstrato, porque o conhecimento aliado à prática é o que dá um bom resultado em nossa vida. Então, de nada adianta você seguir praticando com uma dica ali, outra lá, que não vai dar certo. E assim também não basta apenas adquirir conhecimentos e mais conhecimentos e não praticar. Então, vamos aliar as duas coisas. Nesse momento agora, nós vamos refletir sobre o conhecimento entre o crítico e o observador. Então, o crítico. Curta a boa vida. O que quer dizer? O crítico, aquela voz que está dentro da nossa mente, que nós ouvimos e nós confundimos com aquilo que nós realmente queremos, ele curte a boa vida. Isso quer dizer o quê? Que ele prefere o prazer ao invés da dor. Aqui não vamos confundir. Então você precisa gostar da dor. Não, ele entende que o prazer é bom e a dor é ruim e ele busca a todo custo o prazer. Agora, o que acontece? O prazer e a dor são fatos, são vivências próprias da existência humana. Então, por mais que a pessoa busque prazer, sabe aquela pessoa que vive de fins de semana, que na segunda-feira está mal porque é segunda-feira e na sexta-feira fica feliz porque vem o fim de semana? Essas pessoas elas estão em busca unicamente do prazer. Elas trabalham, elas cumprem a sua agenda por obrigação e no fim de semana elas vão viver o prazer. O que acontece? Como prazer e dor são situações próprias da existência do viver, não há como fugir da dor.
Em um momento ou outro, a pessoa vai se deparar com a dor. E como ela vai lidar com essa dor? Ela vai se desesperar, ela vai entrar em pânico, ela não vai saber como resolver aquele conflito. Então, essa questão do crítico buscar o prazer e fugir da dor está relacionado a isso. Não porque o prazer é bom e a dor é ruim, mas ele entende que ele precisa, para ele existir, para ele sobreviver, né, o ego, ele precisa de prazer, mais prazer e menos dor. Porém, ninguém, absolutamente ninguém, consegue fugir da dor ou evitar a dor, porque em algum momento da vida, por meio da vivência de algum fato, a pessoa vai ter que encarar a dor. E aí, como ela vai estar preparada para isso? Que condições internas ela terá para resolver aquele conflito, para lidar com aquela dor? Já o observador trata dor e prazer com equanimidade. O que é que quer dizer? Como o observador, ele está fora da mente, ali só observando a mente, observando tudo o que acontece na vida, ele entende que prazer e dor são partes da experiência humana, do existir. Então, ele entende que em alguns momentos ele se sentirá alegre, viverá momentos bons, entre aspas, e em alguns momentos ele vai enfrentar situações onde ele terá que ter mais resiliência, onde ele terá que ter tranquilidade para poder lidar com algumas situações dessas que não dependem de nós. Então, ele trata prazer e dor com equanimidade, ele não se abala, ele não se eleva, não se glorifica diante do prazer, mas também ele não se abala diante da dor. Ele trata prazer e dor como situações normais da experiência humana do viver. O crítico, então, voltando aqui, faz comparações. Por quê que a mente faz comparações? Porque raramente ela está no presente. Então, ou ela está pegando algo que acontece e comparando com o passado, ou com um provável futuro feliz ou infeliz. Então, a todo momento ela está fazendo comparações, seja da pessoa com outras pessoas ou com situações, ou comparando pessoas também. Essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Enfim, é um conflito interno ali em razão dessa comparação. São comparações baseadas no bem e no mal, no que eu posso ganhar e no que eu posso perder, de uma forma muito individualista, egoísta. Já o observador, ele relata tudo o que vê. O que isso quer dizer? Como ele não se apega ao passado nem ao futuro, ele vive o momento. Ele vai olhar para aquela situação ou aquela pessoa e decidir conforme as circunstâncias daquele momento. Ele olha de uma forma neutra. Ele tem mais condições, olhando dessa forma, de resolver situações e de relacionar-se com as pessoas também, porque internamente não gera esse conflito, o conflito da comparação, não envolve passado, futuro, o que eu ganho, o que eu perco, envolve a situação em si. E esse olhar neutro não tem nada a ver com passividade ou resignação, não. É um olhar neutro, é um olhar de observador, é um olhar tranquilo, um olhar calmo, de quem tem condições internas para resolver aquela situação. O crítico julga. E por que ele julga? Justamente porque ele faz comparações. Então, ele faz as comparações e, em decorrente dessas comparações, ele julga o externo, as situações, as pessoas, porque ele está sempre embasado ou no passado, ou no futuro, ou no que ele vai ganhar, ou no que ele vai perder. Então, ele julga. E julgando outra pessoa, ou julgando as situações, ele acaba conseguindo como se fosse um reforço interno para ele. Já o observador, ele permanece
dentro do momento. Se ele está dentro do momento, ele vai analisar situação a situação, momento a momento. Ele não tem espaço para julgamentos, porque ele não faz comparações. Ele não olha com esse olhar individualista, egoísta. Então, ele está ali no momento, ele está presente, ele consegue enxergar com clareza. O crítico. Como o crítico é aquela voz dentro da mente que nós ouvimos aquele incômodo por meio das emoções e dos pensamentos, e nós acreditamos que aquilo é uma verdade absoluta. Nós apenas reproduzimos em nossa fala, em nossas ações, aquilo que nós estamos sentindo, que nós estamos pensando. Por quê? Porque nós acreditamos que aquilo é uma verdade absoluta. O observador é sempre honesto. Por quê? Porque ele não está identificado com o passado, com o futuro, ou com as pessoas, ou com aquele acontecimento. Ele consegue estar ali como uma testemunha, testemunhando aquele acontecimento. E com clareza ele consegue tomar as melhores decisões. O crítico exagera e distorce. Por quê? Como nós falamos aqui no início, ele curte a boa vida. Para ele, o prazer é algo bom, é algo que ele precisa buscar para sobreviver, para existir. Ele quer, aquilo o deixa feliz, que é uma felicidade ilusória, passageira, temporária, e ele foge da dor. Aí, o que acontece quando ele se depara com um fato positivo? Quando ele se depara com uma festa, uma oportunidade ali festiva ou algo bom, que ele classifica como bom, ele exagera, ele distorce, ele quer viver aquilo como se fosse o último dia de sua vida. Ele vai de 0 a 100, mas assim é quando recebe um diagnóstico, ou quando é traído, ou quando sofre um acidente de trânsito. Ele não sabe como lidar com aquilo, ele se desespera. O nível de estresse vai de 0 a 100 também. Ele vive positivo e negativo de uma forma muito intensa. Ele nutre, ele gera pensamentos disfuncionais, emoções intensas, e ele se perde dentro daquela situação em que ele está vivenciando. Já o observador, ele tem senso de proporção. Então, quando acontece algo bom, quando ele está numa festa ou num momento muito feliz da vida dele, ele vive aquilo com serenidade, com alegria, ele usufrui daquilo, mas não de uma forma desproporcional. Ele tem aquele senso de felicidade interna de vivenciar aquela situação, mas de uma forma neutra, de uma forma tranquila. Assim é quando acontece um fato, um acidente de trânsito, quando recebe um diagnóstico, quando acontece alguma coisa assim, ele também tem esse senso de proporção, de que isso aconteceu, o que eu posso fazer? E por estar no momento presente, por ele ter essa visão neutra, ele consegue ter clareza para enxergar a situação como se fosse uma testemunha e decidir o melhor naquele momento. Essas diferenças são apenas algumas. Há uma série de outras questões que nós podemos trazer aqui para conversar, refletir sobre, mas eu trouxe essas porque eu acredito que fica muito claro aqui a diferença. É uma forma que nós temos de nos conhecer internamente. Ok, então eu tenho uma mente, eu tenho o crítico que mora dentro da mente, que é essa vozinha que fala, e eu tenho o observador, que fica ali como uma testemunha fora da mente, que é o companheiro da minha mente. Então, eles coexistem, mas a mente com o apoio do observador, porque a mente por si só, ela se perde. Com o apoio do observador, ela se torna mais clara e mais potente. Eu espero que esse vídeo contribua para a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Até mais!